bom dia! Começando mais um meu, seu, nosso Pensiore. Você já é muito bem-vindo por aqui, nosso encontro diário, segunda a sexta-feira, 9 da manhã. Quem pensa e ora chega mais longe, quem pensa e ora alcança mais. Bom dia, produção! Tudo bem? Bora, animado? Vamos trabalhar para Jesus então. Me manda aquele bom dia que só você sabe, aquele bom dia com caixa alta, grande. Bom dia! É isso aí, manda bom dia para mim. Bom dia, pessoal do sul, do leste, Itaquaquecetuba. Bom dia, Blumenau, Santa Catarina. Bom dia, Ferraz de Vasconcelos. Bom dia, Vitória, Espírito Santo, Fortaleza, Manaus, Fernando de Noronha. Muito bom dia, que alegria estarmos juntos aqui. Se você está a primeira vez aqui no Pensiore, já deixa o seu primeira vez aqui, pastor. Nós vamos falar hoje sobre perdas. Ninguém gosta de perder. Você gosta de perder, produção? Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ver a vida vazar pelos dedos, mas perdas fazem parte da vida, produção. Faz parte da vida. Perdas fazem parte da vida. Então nós vamos aprender hoje quem eu tenho que ser diante das perdas, tá bom? Deus te abençoe, é muito bom estarmos juntos. Compartilha esse link. O robozinho do YouTube ajuda, produção? O robozinho do YouTube não ajuda, eles não gostam da gente, muito pelo contrário. O robozinho do YouTube só prejudica. Então manda esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos fazer uma corrente aqui para alcançarmos pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai bradar aqui nesta manhã. Estou muito animado porque hoje é quinta B-Power. Culto top na Lírio, não é? 8 horas. Se você não segue o canal da Lírio, siga. Muito importante. Ok? A gente está numa semana falando sobre quem sou eu ou quem eu sou. Quando? Falamos já sobre falecimentos de sonhos, falamos sobre desafios, falamos sobre quando você é traído. A traição foi um programa que eu sei que mexeu com muita gente, né? Ser traído é um problema e nós vamos falar hoje sobre perdas. Nós estamos preparados para ganhar, não para perder. Ninguém quer perder. Você quer perder, produção? Não, a gente quer ganhar. Você comprou um carro 2015, agora você quer um carro 2017, 2018, quem sabe um zero, né, produção? Você está morando numa casinha pequena, você quer uma casa maior. Nossa vida, o sucesso que nos foi estabelecido no ganho. Você ganha conhecimento, você ganha experiência, você ganha dinheiro, você ganha amigos. A subtração para nós, ela não é um fator legal. A gente não gosta de perder, não gosta de diminuir. A gente não gosta disso. Mas a vida não é assim. A vida real não é assim. E talvez, acho que porque a gente tem tanta ilusão, um mundo de Bob tão aflorado com as coisas, né? A gente é muito bom em criar umas coisas que não existem, né? Se a gente usasse a nossa fé, essa imaginação para o sobrenatural, nós seríamos top da galáxia. Mas a gente cria uma ideia, uma metanoia, um pensamento mesmo, muito focado na ilusão de que tudo vai ficar bem sempre. E vai ficar. O problema é que esse tudo bem, ele nem sempre se parece com o tudo bem que a gente quer. Muitas vezes o tudo bem é uma porta fechada, o tudo bem é um não, o tudo bem é um fim da linha. Deus não nos protege só abrindo porta, Deus nos protege também encerrando, fechando, e eu louvo a Deus pelas portas que Ele abriu e louvo a Deus pelas portas que Ele fechou. E tem um texto que eu acho lindo, o tempo, né? Eclesiastes capítulo 3, o tempo de juntar e o tempo de espalhar. O tempo de juntar e o tempo de espalhar o que se juntou. Espalhar o que se juntou é perda. Então, todos nós, em níveis diferentes, em áreas diferentes, mas todos nós seremos testados com fases de perdas. Perdas de renda, perda de um ente querido, perda de um salário, perda de um amigo, perda da saúde, perda. É por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você faz de algo que você pode perder uma fonte.
Porque se você diz, eu não vivo sem isso, e isso que você estabelece de fonte é algo que lhe pode ser tirado, sua vida corre um risco enorme de parar, de perder sentido. A sabedoria vem de saber que só Deus é uma fonte, só a presença de Deus. Só Deus pode curar, só Deus pode transformar, só Deus pode avivar, só Deus pode ressuscitar, só Deus. Então, ninguém está ileso a uma decepção fruto de uma perda. Ninguém. E sem dúvida, a nossa estabilidade com relação à fé, à vida, ela passa por isso. Quantas pessoas não desanimam, produção? Porque, eu estava servindo a Deus, estava vindo à igreja, mas o diabo se levantou, sempre, né? O levante do inimigo, roubaram meu carro, a minha casa, eu não consegui pagar a dívida, eu desanimei, pastor. Eu desanimei. Eu perdi. Quantas pessoas vem a subtração chegar e se perdem totalmente. E o ânimo, a fé, a esperança, a expectativa, ela se vai junto com aquilo que se perdeu. Não pode ser assim. Gente, perdas serão frequentes na nossa vida. Porque Deus não vai colocar o vinho dele no odre velho. E para a gente começar a viver o novo, tem que se livrar do velho. Tem ou não tem, produção? É a mesma coisa da pessoa que quer viver uma vida nova. Aí quando você vai na casa da pessoa, ela tá com porta-retrato do ex, ursinho de coração do ex. Tem que perder. Alguém tem que entrar no teu quarto, tacar fogo em tudo. Jogar essas fotos fora, esse ursinho fora. Por quê? Até que você feche a porta do passado, o futuro não começa. Anote isso no chat. Até que você feche a porta do passado, o futuro não começa. Tem perdas que são bênçãos. Agora, pare de demonizar as perdas. Você não sabe o que Deus está fazendo. Pare de demonizar as perdas. Pare. Então, momentos de perdas são extremamente importantes, porque da forma como você lida com a perda, você pode alavancar a sua vida ou você pode destruí-la. A pergunta é, quem você é diante das perdas? Quem você é? O que você pensa? O que você faz diante disso? Eu quero mostrar para você um cenário, é um texto conhecido, mas o homem chamado de pai da fé, Abraão, ele está vivendo um momento de perda. Ele tem dinheiro, ele tem respaldo, ele tem a bênção, ele é um profissional bem-sucedido e agora ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa abrir mão, ele precisa perder o que ele construiu e seguir a vida. Tem momentos que para você seguir a vida, você tem que desapegar de algumas coisas que você construiu. Pastor, mas é o meu suor. Ninguém aqui está dizendo que não é o teu suor. Só que tem vezes que pesa demais a aeronave. Pode ser precioso, valioso, maravilhoso, mas se pesar muito, o avião não voa. E o que você quer? Você quer guardar um negócio valioso e morrer aprisionado numa fase? Ou você quer ir para outros níveis? As duas coisas não dá. Eu digo para você, tem áreas da sua vida no futuro que algumas histórias do seu passado, algumas lembranças, alguns patrimônios, algumas amizades são pesadas demais para estar lá. E você terá que perdê-las. Agora, se tu só sabe ganhar, só sabe ganhar, acumular, não dá. Lá em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, fala assim, quando Deus chamou Abraão, quando Deus chama Abraão, existe sobre uma promessa nesse chamado. Olha o que diz o texto. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você
todos os povos da terra serão abençoados. O que Deus está falando para Abraão? Eu vou abençoar você, eu estou te dando algo, puf. Quem está dando não é a empresa, não é o banco, não é o gerente. Entenda, quando Deus dá, ninguém tira. Então Deus está dizendo, eu estou te abençoando. Você, Abraão, vai ser uma bênção. Quem te abençoar, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. E por meio de todos os povos da terra serão abençoados por tua causa. Deus está dando a Abraão uma bênção que não está condicionada a dinheiro, a terra, a lugar, a quem está com ele. É uma bênção direta entre Abraão e Deus. Qual é a garantia? Deus. Deus é a garantia que tudo isso vai acontecer. Beleza, Abraão abençoado. Ele prospera, ele fica rico, ele fica famoso. Quem mora com ele, quem trabalha com ele também fica rico. O sobrinho de Abraão, o Ló, bombou de ovelha, bombou de pasto. Só que chega uma hora que Abraão está riquíssimo. E Ló, o sobrinho, está riquíssimo. É muito dinheiro, é muita ovelha para pouca terra. E aí começa uma crise. Uma crise porque eles têm muito. Muito. E lá em Gênesis 3, 5 ao 11, conta essa história. Ló, o sobrinho, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Briga. Nessa época os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então disse Abraão a Ló, olha o que Abraão diz, não haja desavença entre mim e você, não haja desavença entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, está tudo bem, aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar, vamos perder. Tem hora que é preciso encarar a perda como ganho. Abraão diz, vamos nos separar. Vamos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Então, olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, como era o jardim do Senhor, como terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Presta atenção. Abraão tinha uma promessa. A promessa deu certo? Deu. Ele ganhou dinheiro, ele prosperou, ele ficou rico. Tudo que Deus prometeu para ele se cumpriu. Inclusive as pessoas que o abençoaram foram abençoadas. Você vê que o próprio sobrinho de Ló se torna tão rico quanto o tio. O próprio sobrinho de Abraão se torna tão rico quanto o tio, Ló. Só que chega uma hora que começa a dar confusão. É muito dinheiro, é muita ovelha. E aí, um homem que teme a Deus, ele não tem medo de perdas. Escreva no chat. Um homem ou uma mulher que teme a Deus não tem medo de perdas. Porque o sustento da tua vida não está na manutenção do cenário que você vive. A riqueza de Abraão, a prosperidade de Abraão não vinha de estar morando com Ló, não. Não era o adubo da terra, não era o orvalho que caía do céu, não era o sol, o signo, o astro, não. Ele tinha uma bênção. E quando eu tenho uma bênção, presta atenção, ainda que as peças do tabuleiro elas se movimentem, ainda que movimentem as peças do tabuleiro, quando eu tenho uma bênção, essa bênção me segue. E mesmo que o lugar que eu pise não seja abençoado, a bênção me abençoa. É por isso que você tem que entender que lidar com perdas para você não pode ser dramático, porque não é o que você tem que te prospera, é o que você recebeu de Deus.
Eu amo quando a Bíblia deixa claro que desde o ventre nós fomos abençoados, separados, eleitos, que os nossos caminhos estão escritos, que quando ainda éramos uma química, Deus ele projetou em nós destino, sentido. Então você vê Abraão tendo que lidar com uma conversa difícil em paz, e ele está tão tranquilo, ele está tão relax, porque ele não está preocupado qual vai ser, se vai ter pasto para as ovelhas dele, né? Porque quem escolhe primeiro, em tese tem privilégio, né, produção? Quem escolhe primeiro tem duas opções, normalmente uma opção é melhor do que a outra, então a vantagem está de quem escolhe primeiro. Abraão fala o seguinte: ô Ló, ó, tem a Campina do Jordão, tem o deserto, Ló, faz o seguinte, escolhe, amigo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, ele tá tendo uma maturidade tão grande. Ele vai sair de uma terra, ele vai para uma terra que ele não conhece, ele não sabe se lá vai ter a mesma garantia de onde ele está, ele não sabe se ele vai conseguir que as ovelhas, que o dinheiro consiga dar tanto faturamento como está dando agora. Ou seja, ele está indo para uma incógnita, mas ele está em paz. Por quê? Porque um homem de Deus, diante das perdas, ele tem paz. Você não pode perder sua paz. Não pode. Não pode. Você não pode se apegar a um terreno, você não pode se apegar a uma promessa humana, você não pode se apegar a um salário, você não pode, porque isso pode ser tirado de você. Você não pode fazer de fonte aquilo que lhe é tirado de você. Eu ensino isso muitas vezes. Eu falo sobre isso quase todos os dias. Repito e digo e afirmo: você não pode fazer de fonte algo que pode ser tirado de você. E aí a Bíblia diz, lá em Gênesis 13, 14, que depois que Ló foi embora, Deus fala com Abraão. Por quê? Ló era uma perda. E tem perdas que fazem Deus voltar a falar com a gente. Eu gosto desse texto, eu uso até ele no meu livro Deixe Ir, Não Insista, porque a Bíblia diz que depois que Ló se foi, depois que Abraão perdeu o sobrinho, depois que Abraão perdeu o convívio com aquelas pessoas, depois que ele perdeu, Deus falou com Abraão. Tem algumas perdas que trazem a voz de Deus de volta. Sabe essa coisa que você está reclamando, dizendo: meu Deus, não é possível, eu queria aquilo para mim, eu queria essa pessoa, eu queria esse patrimônio, eu queria isso. Tem algumas perdas que trarão a voz de Deus de novo para você. Enquanto essa situação está com você, enquanto você segura isso, segura a todo custo, e isso já era para ter saído, já era para ter ido embora. É o que eu falo sempre, é cocô na geladeira. Cocô na geladeira não é legal. Enquanto você guarda cocô na geladeira, Deus não fala. Deus não fala. Não fala. E aí a Bíblia diz que na hora que Ló foi embora, ele perdeu o sobrinho, ele perdeu o convívio com os pastores do sobrinho. É uma perda. Talvez o seu Ló é um carro, é um emprego, é uma namorada, é um filho, é um marido, é uma igreja, é um dom, é um ministério, sabe? É uma herança da família. Não sei, mas a Bíblia diz que depois que Abraão perdeu, que Ló se foi embora, perdeu, já era, não está mais junto, não está comigo, não está no meu campo de visão, não está no meu alcance. A Bíblia diz que depois que Ló se foi, Deus falou com Abraão. E o que ele falou? Gênesis 13, 14 e 17. Tornarei a sua descendência... De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. O grande pulo do gato na vida de Abraão, viu, produção? Foi quando ele perdeu o convívio com o sobrinho Ló. Será que não tem coisas que Deus está permitindo você perder, e você tem feito um drama, tem feito um absurdo, tem se revoltado, e graças a essas perdas, você vai ter uma nova chance?
Já parou para pensar que algumas perdas que são maravilhosas? Eu falo sempre dos imóveis da Lírio, onde nós estamos aqui, é o novo escritório da igreja. E a gente tem aqui na frente, atravessando a rua, os terrenos da igreja, onde vai ser um novo prédio, nova sede. Só que para chegar aqui, produção, eu perdi 3 negociações. 3 imóveis. Estava quase para assinar o contrato. E não deu certo. Graças a Deus eu perdi essa negociação. Graças a Deus deu errado. Graças a Deus. Porque não chegava nem perto do que o que Deus fez. Escuta. Quando você tem dificuldade, 3 coisas acontecem quando você se nega a aceitar uma perda. Escuta. Vou te ensinar aqui lei de ouro. 3 coisas acontecem quando você se nega a aceitar uma perda. Primeira coisa, perdeu. Qualquer campo, não aceitou, você afirma que o seu espírito é sustentado por aquilo. 1, você afirma que o seu espírito é sustentado por aquilo. Aquilo ali é o seu Deus. Se você não aceita uma perda, pastor, mas morreu um familiar meu. Peraí, morreu um familiar seu? Fez tudo o que podia fazer? Fez, cuidamos dele, morreu. Meu irmão, aceita isso como desígnio de Deus. Não, me leva junto, eu quero morrer, me leva junto, me mata, eu não vou viver. Aí pula na cova, abraça o caixão, não vou sobreviver. Sabe o que é isso? O meu Deus é a minha mãe, que acabou de estar no caixão. Meu Deus é o meu pai. Nossa, pastor, você é insensível. Eu não sou insensível, não. Até o luto tem limite. Até o luto tem limite. Chorar, se lamentar, ter saudade é uma coisa. Agora dizer que vai morrer, isso me soa muito mais como culpa, viu, produção? Porque flores não é no dia do velório, não. No dia do velório, aí vai lá, manda fazer aquela coroa linda. E quando está vivo, não olha na cara. Pode pegar. As pessoas que mais fazem escândalo em velório é gente que tem culpa no cartório. É ou não é? Não visitava, não conversava, não amava, não estava nem aí. Aí morreu. É culpa. Porque quem faz em vida, quem entrega flores em vida, está de boa. Tem memória, tem lembrança, tem história para contar, tem diálogo. Quando você não aceita uma perda, não estou dizendo que não vai doer, não, vai doer. Mas se você não aceita, recusa a viver, você deixa muito claro que o teu sustento vinha dali. E eu vou dizer uma coisa, graças a Deus que você perdeu. Senão você ia morrer pior ainda. Graças a Deus que essa pessoa morreu, porque você ia para o inferno por causa dela, porque você está fazendo dela um Deus. Segunda coisa, o segundo efeito que eu demonstro quando eu não aceito uma perda. Quando você não aceita uma perda, anota aí, você impede Deus de falar com você. Se Deus fez você perder, se Deus poderia te proteger, Deus poderia não deixar isso sair da sua vida, Deus poderia, Ele pode tudo. Se Ele permitiu sair, é porque Ele não quer que você tenha mais, meu. Se liga. Quando você se nega a aceitar uma perda, você rompe a voz de Deus. Deus encerrou. Ele poderia manter, mas Ele permitiu perder. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele pode tudo. Foi Deus que encerrou. Foi Deus que barrou. E se Ele barrou, se Ele encerrou, é porque Ele não quer. Então, veja, quando Abraão aceitou a perda do convívio com o sobrinho, a hora que ele aceitou a perda, falou, está tudo bem, eu me adapto. Não é fácil, não é legal, não é prazeroso, mas eu me adapto. Então, já que eu vou me adaptar, então é o seguinte, em nome de Jesus, escute, quando você mesmo na luta, na dor, você aceita a perda diante de Deus, por amar a Deus, por confiar em Deus, por esperar em Deus, Deus volta a falar com você. Quem não aceita a perda, rompe a oportunidade de ouvir a voz de Deus.
Quem não aceita a perda vai ficar abraçado ao luto e Deus não fala. Não fala. Deus não fala a homens caídos. Não fala. Terceiro fator perigosíssimo. Primeiro, eu mostro que a minha fonte é aquilo que eu perdi. Segundo, Deus não fala comigo. Terceiro, você vai viver abaixo do plano que Deus tem para você. Quem não aceita a perda sempre recua na vida. Quem não aceita a perda sempre desce degraus conquistados. Não tem jeito, você vai retroceder. Não aceitou a perda, luto mantém-se constante, você vai abrir mão do trono, você vai abrir mão das oportunidades, você vai abrir mão da criatividade. Quem não aceita a perda, rebaixa a forma de pensar, a forma de ver. Agora, pergunto para você, isso é a vontade de Deus para você? Pastor, mas como que eu vou aceitar essa perda? Você já perdeu, cara, não existe mais. É uma questão racional. É uma questão de um sofrimento idiota, porque você vai sofrer, e se resolvesse, se trouxesse a pessoa de volta, se voltasse, beleza, ia falar, beleza, sofre bastante aí, que depois de tanto nível de sofrimento, as coisas vão voltar a ser como eram antes, mas não vai, você vai ficar 40 anos aí com a cara de maracujá azedo, e não vai melhorar, é guardar cocô na geladeira, não adianta. Quando se trata de uma perda, você precisa liberar. Escreva no chat. Quando se trata de perdas, eu preciso liberar. Tem que liberar. Eu quero te ensinar algumas coisas aqui, para você aprender a lidar com as perdas, para que essa situação triste não aconteça. Quando você não aceita uma perda, você faz aquilo que você perdeu de fonte, você impede Deus de falar com você, e você vive abaixo do plano que Deus tem para você. O que tem de gente vivendo abaixo do plano que Deus tem para ela, não está escrito no gibi. O que tem de gente vivendo abaixo do plano que Deus tem para ele ou para ela, não está escrito no gibi. É realmente devastador. É realmente devastador. Gente que parou de viver para sobreviver. Eu quero te dar algumas lições preciosas, abrindo meu coração para você. Tudo que eu estou te ensinando aqui, eu já vivi, já sofri, e você não precisa sofrer onde eu sofri para aprender isso. Você não precisa. E se você está sofrendo, você pode aprender nessa manhã. Tome nota. Tome nota. 1. Como enfrentar perdas. 1. Tenha maturidade para entender que perdas são necessárias. Perdi. É necessário. 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 Não importa o quanto você investiu, quantos anos você trabalhou, como você amou, quantos direitos você tem perdas que são necessárias para manter sua fé viva, para manter sua saúde bem, para o plano de Deus cumprir na sua vida. Tem perdas que são necessárias. Não importa se você está apegado, abraçado, gamado, tem perdas que são necessárias para a sua sobrevivência, para o plano de Deus acontecer na sua vida, para você não enlouquecer, para você ter estrutura mental, estrutura espiritual. Tem perdas que são extremamente necessárias. Entenda uma coisa, no momento da perda, a confusão vai vir na tua cabeça, a confusão vai vir, é um turbilhão, e é nesse momento que você tem que trazer a razão para a sua vida. É nesse momento, quando a perda vier, que a confusão vier, você tem que lembrar que perdas são necessárias. É necessário. Deus está no controle. Como é que eu lido diante de um caixão? Perdas são necessárias. Como é que eu lido diante de um desemprego? Perdas são necessárias. Pastor, por quê? Você não sabe os caminhos que Deus tem para você. Você não sabe. A Bíblia diz que é Ele que sabe o caminho que tem para nós. Caminhos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. Então, em nome de Jesus, absolutamente
tudo que acontecer. Abraão não dramatiza a separação com Ló. Ele não dramatiza. Ele compreende o seguinte: é necessário eu perder você. É necessário, sobrinho. Vai para lá, eu vou para cá. E ele é muito claro, viu, produção? Eu amo Abraão porque ele é muito claro. Porque tem gente que perde e fica com um pezinho lá. Abraão fala assim, ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, perdeu, já era, eu não quero mais contato. Vira a página, não dá para estar junto, acabou. Segunda coisa importante que você tem que guardar na alma, sobre perdas. Quem é você diante das perdas? Segunda coisa fundamental, além de entender que tem que ter maturidade para entender que perdas são necessárias. Não gaste seu tempo tentando sair por cima. O que significa isso? De novo, não gaste seu tempo, sua energia tentando sair por cima. O que é isso? Tem gente que perde e quer ganhar perdendo. Não, gente, perder é perder. Não tem beleza na perda. Não tem honra na perda. Ah, eu perdi, né? Mas, amém. Não fica tripudiando, porque a perda dói. Você tem que sentir o luto da perda. Deus está tirando de você para fazer falta. Deus está tirando de você para chamar sua atenção. Se você quer sair por cima, fingindo que nada aconteceu, não vai entender a função da perda. A perda acontece porque Deus está tentando alinhar o teu coração. Se você quer dar uma de bonzão e ignora a dor da perda, ignora, não adianta. Veja o posicionamento de Abraão. Ele está em paz, mas ele está tranquilo. Ele deixa o sobrinho escolher, ele não briga, ele não justifica, ele não conta história, ele não faz aliança, ele simplesmente sente a separação e com muita calma e tranquilidade, ele deixa as coisas acontecerem. Ó, sobrinho, eu não tenho pressa para escolher para onde eu vou, eu não tenho pressa, escolhe você primeiro, eu não quero guerra. Talvez ele tinha o direito, ele era o mais velho, ele era o patriarca da família, mas ele está entendendo o seguinte: é um momento de introspecção. Escolhe você primeiro, decide você primeiro. Eu não vou ficar aqui tripudiando, eu não vou querer ter meus direitos, eu não vou gritar, eu não vou dar uma de bonzão. O que a maioria das pessoas fazem quando perdem um relacionamento? Se entope no cabeleireiro, vai fazer unha aquelas unhas que parece do Zé do Caixão, de silicone, vai para academia, tudo artificial. Por quê? Quer ficar bonitão, quer ficar bonitona, por quê? Para mostrar para o ex que perdeu que está por cima da carne seca. É ou não é? Nunca penteou o cabelo, agora que tomou um pontapé no traseiro, penteou o cabelo. Ó, produção está namorando, vem aqui, produção. Vem aqui, produção não penteia nem o cabelo para vir trabalhar, aqui ó, vem cá. Olha aqui a produção, eu também não, estou casado, ó, não pentei o cabelo. Aí ó. Olha a produção, obrigado, produção. Aí o cara toma um pontapé no traseiro, o que ele faz? Faz a barba, é ou não é? Penteia o cabelo, passa gel. Por quê? Porque a gente quer mostrar que tá bem. Vai pra academia, hoje tá pago, não precisa. Se você perdeu um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um emprego, pare e reflita sobre isso. Não precisa ficar aí criando artificialidade na tua vida, é ridículo. É ridículo querer mostrar essa superação artificial, porque a perda, ela vem para cumprir um papel. Não é para te destruir, não é para te matar, não é para te arrebentar, mas é para alinhar você. E você precisa digerir essa perda olhando para ela como Abraão. Olha, ó, eu não vou fazer nada não. Escolhe aí o caminho para onde você vai, eu vou com calma. Por quê? Porque eu tenho uma bênção. Terceiro, como é que eu lido com as perdas? Terceiro, observe, não seja romântico. Não seja romântico. Perdas têm que ser reais. Escreva aí, não seja romântico, perdas têm que ser reais.
que é o romântico? Ai, será que volta? Ai, meu Deus, será que volta? Pega o celular. Meu pai, será que tá online? Status online. Será que está pensando em mim? Será que está pensando em nós? Perdas são reais. Para de ser romântico. Não caminhe com aquilo que Deus quer tirar da sua vida. Não ande com aquilo que Deus quer que você perca. Não fale com aquilo que Deus está arrancando de você. Não dê atenção. Se Deus separou, se Deus te fez perder, não romantize aquilo que Deus... não crie sonhos com essa situação, não crie planos, minha mente, pastor, é mais forte do que eu. Vai andar, vai comprar carne, vai lavar uma louça, vai recolher o cocô do cachorro do quintal, vai se ocupar, vai ser voluntário, entendeu? Vai fazer alguma coisa que presta. Para de ouvir música que te lembra da perda. Para de ver filme que te lembra da perda. Para de visitar lugar que te lembra da perda. Para de ter conversas com gente que te lembra da perda. Se é para perder, perca. 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 Tem uma decisão para ser tomada. Qual é a decisão? Eu preciso, de uma forma muito poderosa, entender que se Deus me permitiu perder, tem gente que o carro rouba a produção e acha. E tem gente que tem seguro, rastreador e não acha. Será que o capeta é mais bonzinho com um e pior com o outro? Claro que não. Então entenda uma coisa, é o que Jó diz: Deus me deu, louvado seja o nome do Senhor. Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. É fácil falar porque você não está na minha pele, né, pastor? É claro que eu não estou na sua pele, graças a Deus, e nem você na minha, graças a Deus. Cada um carrega a sua cruz. Mas o que eu estou te ensinando aqui é que se Deus quisesse, Ele não permitiria essa perda. Se Ele permitiu, é para um propósito maior. E todo o propósito maior de Deus visa o seu bem. Visa o seu bem. Quem é você diante da perda? Você é aquele que faz da perda sua fonte, interrompe a voz de Deus e vive abaixo do padrão? Ou você é aquele que com maturidade entende que perdas são necessárias, não quer sair por cima e não é romântico? Você escolhe. Eu já tive muitas perdas da minha vida. Hoje eu aprendi a ter compromisso com o que eu tenho. Eu tenho compromisso com quem fica, eu tenho compromisso com quem está perto, eu tenho compromisso com o que eu tenho. Se afastou, perdi, não está comigo, não é problema meu mais. Eu não tenho compromisso com quem vai. Eu não tenho compromisso. Eu tenho compromisso com quem fica. Eu tenho compromisso com quem está ao meu lado. Eu tenho compromisso com quem está perto. Eu não tenho compromisso com quem vai, porque eu entendo que quando alguém vai, quando eu perco alguma coisa, é porque está na hora dessa situação definitivamente sair da minha vida, sair da minha história, sair dos meus planos. Então a minha oração por você nessa manhã de quinta-feira é: quem é você? Quem é você? Você é uma pessoa que fala: pastor, eu estou acabado. Tinha que ter vergonha. Como é que você faz uma pessoa de fonte? Como é que você faz uma coisa de fonte? Eu tenho, graças a Deus, minha casa, eu tenho, graças a Deus, meu carro, eu tenho, graças a Deus, minha mulher, minha filha. Tudo isso aqui torna a minha vida mais alegre, mais feliz, mais colorida. Tenho o meu ministério, tenho a igreja, tenho meus dons. Tudo isso aqui contribui para que eu seja uma pessoa melhor, uma pessoa feliz, fruto de muito trabalho e conquistas. Porém, minha fonte não está nisso, não. Se tirar isso de mim, eu vou chorar, vou sofrer? Vou, mas não vou morrer. Porque eu não sou abastecido por minha mulher, por minha filha, por meu emprego, pelo meu patrimônio. Eu não sou. Eles me ajudam, eles tornam minha vida melhor. Por quê? É o que Deus disse para Abraão: eu te abençoarei.
é a bênção de Deus. Então, tome cuidado para você não fazer uma situação de fonte, e isso vai interromper a voz de Deus, e isso vai fazer você viver abaixo do padrão. Quero orar por você. Quero orar por você. Escreva para mim qual é a área da sua vida que você teve uma perda e que você não consegue lidar. Eu tenho quase certeza, viu, produção, qual vai ser a grande área aqui que o pessoal vai escrever. Tenho quase certeza. Escreva para mim qual é a grande área que você perdeu, que você teve uma perda. Qual é? A maioria das pessoas com certeza vai escrever emocional, relacionamento, porque a gente é idiota mesmo. A gente faz as pessoas de fonte. A gente faz iguais de fonte. Não deveria. Mas amém. Nunca é tarde para aprender. Eu já fiz iguais de fonte. Então, você tem duas escolhas. O caminho é idolatrar a perda, fazendo ela de fonte. Deus vai parar de falar com você e você vive abaixo do padrão. O segundo é, entendo que perdas são necessárias. Eu de verdade tenho maturidade para isso. Eu não quero sair por cima. Eu vou viver o luto da perda. E por fim, eu vou viver sem romance. Perdas são reais. Aqui Deus fala, aqui Deus não fala. Aqui Deus trata, aqui Deus não trata. Quem é você diante dessa perda? Quero orar por você. Pai bendito, eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos. Cobre-os com teu sangue. Livra-os do mal, meu Pai. Nós confiamos no teu amor, confiamos no teu poder, e perdas são necessárias. E nós queremos usar, Senhor, esse tempo de oração para alinhar o nosso coração. Nós não queremos mais, meu Pai, andar por vistas. Não queremos mais fazer iguais de fonte. Ó Deus, o Senhor movimenta a nossa vida como o Senhor bem deseja, como o Senhor quer. Ajuda-nos, meu Pai, a não nos perder nas situações corriqueiras da nossa vida, Pai. Ajuda-nos a não nos perder nas situações mais banais. Nós teremos perdas sim. Teremos perdas, e que quando tivermos essas perdas, que nós possamos ter maturidade para entender que há um plano maior do que esta perda. É necessário que alguns lós vão embora, é necessário que alguns pastores se afastem, é necessário não ter, ó Deus, pressa, e que o Senhor nos ajude, meu Deus, nos ajude a compreender os teus planos, os teus mistérios, os teus desígnios. Que o Senhor nos ajude a viver a plenitude da tua presença. Que a glória do teu nome ressoe no nosso coração. Que a tua presença nos ajude a depender de ti, Senhor. E que esse romance, com esse luto que já era para ter sido sepultado, mas nós ainda mantemos vivo, que em nome de Jesus eu não seja alguém que diante de uma perda vai perder comunicação contigo e viver abaixo do padrão, numa cama, num leito, parecendo um zumbi. Não, eu não vou guardar cocô na geladeira, não posso. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a viver os teus planos, ajuda-nos a viver os teus mistérios, ajuda-nos a viver a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu peço libertação para esse povo já é abençoado, esse povo já é próspero, não é a terra, não é a companhia, não é o salário, então nós não vamos nos apegar a coisas, porque assim como Abraão não tinha pressa em decidir, não tinha pressa porque a bênção estava nele. Eu lembro cada um dos teus filhos que eles são abençoados, eles já são abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. E graças a Deus, e graças a Deus. Como é bom estarmos juntos, como é bom buscarmos a presença de Deus, como é bom vivermos essa vida livre, como é bom. Olhe para as suas perdas hoje e confesse para elas: vocês foram necessárias. Escreva no chat: perdas, vocês foram necessárias. Escreva, perdas, vocês foram necessárias. Escreva isso: perdas, vocês foram necessárias. Glória a Deus, produção. Muito bom. Que Deus te abençoe. Vamos para Israel, produção. Março de 2023, eu quero você comigo em Israel. 11 noites, 12 dias, Israel, Londres e Egito. Tudo incluso. Comida,
café da manhã, almoço e janta, hotel 4, 5 estrelas, top, top, top. Manda o teu WhatsApp aí para esse link que está aí e bora para Israel. Certo, produção? Gente, um beijo no seu coração. E deixa eu trocar a vinheta aqui. Um beijo no seu coração, vamos se alegrar? Agora sim. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Hoje tem Quinta B-Power ao vivo, 8 horas. Esteja lá, espero. Um beijo, ó. Amo sua vida e até a próxima. Tchau. Música